Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 23 de maio de 2020, são 11 horas. Lição 13 do dia 28 de junho de 2020, renovando a aliança. Eu vou deixar uma questão para você que é jovem, que no próximo trimestre a revista não será lançada pela CPAD. A CPAD sugere que essa revista do segundo trimestre seja também usada no terceiro trimestre. Portanto, não haverá uma nova revista no terceiro trimestre. Renovando a aliança. Texto do dia. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Josué, capítulo 24, versículo 31. Síntese: Deus é fiel, embora sejamos infiéis, e por isso Israel continua sendo alvo do seu terno amor e cuidado. Josué, que também era chamado por Moisés de Oséias, está lá no livro de Números, capítulo 13, versículo 16. A questão de renovar a aliança, nós vemos que o Senhor Deus sempre está renovando a aliança conosco. O Senhor está sempre nos dando uma outra oportunidade. Para você que é jovem, talvez não entenda bem, mas geralmente as pessoas que são casadas, de tempo em tempo, eles renovam a aliança, renovam o seu matrimônio. É como se estivessem casando de novo com a mesma pessoa. É mais ou menos isso que o Senhor Deus faz com o seu povo. Ele sempre renova a aliança. Por isso que Israel e também nós, na questão espiritual, estamos sempre diante do amor de Deus, o amor insondável, infinito de Deus, o amor imensurável de Deus. Introdução. Depois de um tempo de paz vividos desde a divisão da terra, Josué convocou o povo para duas assembleias. A primeira ocorreu possivelmente em Siló para uma despedida onde exortou o povo para que não desistissem de possuir o restante da terra prometida e continuassem a servir ao Senhor. A segunda ocorreu em Siquém, quando depois de entregar uma mensagem profética, Josué propôs que renovassem o concerto com o Senhor. Nas duas ocasiões podemos ver um tom saudosista na seguinte frase: "E eis aqui eu vou, hoje pelo caminho de toda a terra." Josué se despede do seu povo e faz uma exortação. "Agora, pois, deitai fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel." Então o povo renovou a aliança com Deus para em seguida sepultar Josué, marcando o fim de uma era de muitas batalhas e conquista. Vemos então essa nova aliança. Josué faz uma assembleia, convoca uma reunião e fala uma das coisas que é: continue a lutar, vamos colocar assim, para conquistar a terra prometida, aquilo que se falta. O que traz isso para nós? Que ainda que as promessas do Senhor se cumpram em nossa vida, nós precisamos continuar lutando. E também para que as pessoas deixassem os deuses estranhos, voltassem somente para Deus e não contra Deus. Josué reúne o povo em Siló. Josué se reúne com o povo e lembra a todos que ele já estava idoso e que não poderia mais os liderar e que sua partida para Canaã celestial estava próxima, ou seja, a sua morte. Reconhecer a hora certa de começar e o momento de encerrar um ministério demonstra sabedoria e intimidade com Deus, qualidade que todo líder deve ter. Isso também demonstra maturidade. Quando uma pessoa está na direção de um trabalho, seja lá o que for, a idade vai chegar para todo mundo. Então a idade dá algumas restrições. Então vemos que Josué já era idoso, então ele já não tinha mais força para continuar. Ele sabia, ele sentia que a sua morte estava por chegar. Então ele faz com que as pessoas compreendam que agora é a vez dele descansar e ir para as mansões celestiais, que é também uma qualidade de demonstrar, né? Ele sabe sobre a hora de quando Deus chegou para ele para dizer: ó, meu servo Moisés é morto, então o negócio agora é contigo.
Josué abraçou a causa, mas agora também está na hora de Moisés desabraçar, vamos dizer assim. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que dá tempo, Eclesiastes 3, que dá tempo para todas as coisas debaixo da terra. Então agora é o tempo de Josué deixar a obra, não deixar a presença do Senhor. Não é essa a questão. Aqui é a questão de deixar de estar na frente da batalha, deixar de ser o líder do povo. Josué faz um discurso contundente. Josué, no ato de amor e zelo, exortou os hebreus e os aconselhou a respeito das escolhas que deveriam fazer quando de sua ausência. O bom líder sempre tem a visão dos dias futuros. No dia do seu discurso, Josué utilizou no início a mesma força vernacular que o Senhor lhe disse quando do seu chamado: esforçai-vos. Havia inimigos ao redor e outras terras para serem conquistadas. Depois Josué também os advertiu para que guardassem os mandamentos e amassem ao Senhor, decisões indispensáveis para um viver próspero e feliz. Por fim, advertiu que não aceitassem casamentos mistos. Deus ama tanto os seus filhos que sempre os alerta, para que não sofram as consequências da desobediência. Você, jovem, possivelmente alguma vez seu pai ou a sua mãe lhe disse para você não fazer algo e você teimou e fez e quebrou a cara. Por quê? Porque os nossos pais, eles parecem compreender o que vem depois. Por que eles sabem? Porque já aconteceu com eles, ou porque eles sabem, porque Deus revela a eles, ou porque eles já conhecem pessoas que passaram pela mesma situação e como os nossos pais são pais amorosos, não quer que seu filho, no caso nós, soframos as mesmas consequências. Então, muitas das vezes, seu pai ou a sua mãe, isso aqui vai ser mais a questão do pai, chamar e te dar um discurso daqueles, um sermão daqueles. Esse sermão ninguém merece ouvir nessa situação, ninguém gosta de ouvir. Eu até relato que parece ser melhor tomar uma surra do que ouvir um sermão. Parece que o sermão dói mais, é chato de ouvir, mas é justamente esse sermão que vai livrar você do mal. É justamente quando seu pai te alerta, a mãe também, mas aqui é mais a questão do pai. Quando o pai alerta, justamente por ele ser amoroso, é porque ele não quer que você se arrebente com as escolhas que você faça na vida. Então nós precisamos estar sempre atentos, ouvindo o que o nosso Pai Celestial também tem para nos dizer, e também o nosso Pai biológico, ou o Pai de criação, aquele que está conosco, aquele que é o nosso bem. A justiça de Deus é implacável. No fim do discurso, Josué os lembrou de que, como nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus, todos vós sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Aquele que pretende servir ao Senhor não deve acreditar nunca que sua costumais infidelidade passará sem o castigo divino. Deus é longânimo e misericordioso, mas não injusto. O pecado tem um preço certo, a morte. A Bíblia vai dizer no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, que Deus não tem o culpado por inocente. Então, independente daquilo que você faz, daquilo que você é e daquilo que você representa, ainda assim você não está imune ao castigo de Deus. Vemos, por exemplo, a questão de Davi, era segundo o coração de Deus e sofreu as consequências do seu pecado. Então, não se engane pensando porque você é um jovem de Deus, uma jovem de Deus, é um exemplo. Se você errar, as consequências do pecado virá sobre a sua vida, ou sobre a sua família, ou as pessoas à sua volta, ou todos eles juntos. Então, cuidado com as decisões que você toma. A despedida de um líder. A aliança é renovada. Josué marcou outra assembleia, agora não mais para fazer um discurso de despedida, mas para trazer uma palavra profética. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Então Josué narrou a história do povo hebreu a partir de Abraão, passando pelas trajetórias de Isaque, Jacó, Moisés e Arão, bem como lembrando os grandes feitos desde as pragas do Egito até a expulsão dos cananeus, sempre reforçando o fato de que foi o Senhor quem concedeu todas as vitórias aos hebreus. Então, independente de quem está fazendo, quem está na frente do trabalho, quem está fazendo desde sempre, importante é que nós venhamos compreender que é o Senhor que dá a vitória ao seu povo.
não é o pastor, não é o missionário, não é a regente do círculo de oração, não é a irmã da consagração, não é nada disso. É o Senhor que nos dá a vitória, é Ele quem nos garante a vitória. Então, precisamos estar sempre voltados para Deus. O que o Senhor Deus tem a falar para nós? Nós precisamos estar atento à vontade do Senhor. O memorial. Concluída a profecia, Josué conclamou o povo a servir ao Senhor, como ele e sua casa o fariam. O povo aceitou de bom grado a proposta dele, renovando a aliança com o Senhor. Diante disso, Josué escreveu o pacto no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Os homens com frequência esquecem os compromissos morais e espirituais firmados, mas o Senhor nunca se esquece, pois nossas palavras ficam gravadas perpetuamente perante Deus. Josué marcou esse momento solene ao erigir, debaixo de um carvalho, uma grande pedra, dizendo que ela serviria para prestar testemunho. A Bíblia diz que é melhor não fazer um voto a Deus do que fazer e não cumprir. E nós somos mestres em esquecermos o que prometemos a Deus. Então aqui vemos que ele criou um memorial, né? Josué criou um memorial para que as pessoas lembrassem dos votos, daquilo que se fez, daquilo que já foi marcado. Então, deixa eu te dar uma sugestão. Se você está passando uma situação difícil hoje e fez uma promessa, um voto ao Senhor, faça o seguinte: marque alguma coisa na sua casa, faça qualquer coisa que te lembre desse voto, porque, como eu já disse anteriormente, Deus não tem o culpado por inocente. Se você prometeu, fez um voto ao Senhor e não cumprir, isso vai pesar na sua vida. Josué e Eleazar morrem. A morte de Josué, ou enterro dos ossos de José, e o falecimento do sacerdote Eleazar põe fim ao livro de Josué, encerrando de forma magnânima um ciclo áureo de muitas batalhas e conquistas. Vemos que de tempo em tempo, eu vou colocar aqui a figura do pastor, porque para nós é a figura mais forte. Quando parte um pastor para a eternidade, nós sempre olhamos para ele por tudo aquilo que ele fez durante a sua vida. E nós damos graças e louvor a Deus pela vida daquele pastor, porque era um grande pastor, foi um grande homem de Deus. Então vemos que muitas das vezes quando as pessoas partem, é claro que fica a dor no nosso coração, mas nós precisamos compreender que o ciclo da vida é esse. Um dia morreremos. E a Bíblia vai dizer no Salmo 116 que é preciosa aos olhos do Senhor a morte de um justo. Então, quando morre alguém e parte para a eternidade, é o prazer do Senhor saber que este herdará as mansões celestiais. Mais uma vez, é claro, ficamos tristes com a perda, né, com a partida da pessoa, do pastor, mas precisamos ter esse conforto no nosso coração que nós o veremos naquele grande dia nas mansões celestiais. Um salto para o futuro. Em 1947, porém, fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, numa sessão histórica presidida pelo brasileiro Oswaldo Euclides de Souza Aranha, que deu o voto de Minerva, aprovou a criação de 2 estados independentes, Israel e a Palestina. Os judeus aceitaram a divisão proposta, mas as lideranças palestinas e árabes não. David Ben-Gurion, em 14 de maio de 48, declarou a independência do Estado de Israel. Deixa eu vos falar uma coisa sobre este negócio. Aqui está dizendo que o nosso brasileiro Oswaldo Euclides de Souza Aranha deu o voto de Minerva. Bom, isso não é verdade. Isto aqui é algo que corre durante muitos e muitos anos nas igrejas evangélicas, que Oswaldo Aranha deu o voto de Minerva. O que é o voto de Minerva? O voto de Minerva é um voto de desempate. Quando numa situação está empatada, tem alguém que tem o voto de Minerva, é aquele voto que vai desempatar. Minerva me parece que era uma deusa grega ou romana, não me lembro bem, que ela salvou o Orestes de uma... Ele parece que matou a mãe e era como se fosse o Supremo Tribunal Federal nosso, mais ou menos isso, foi para o tribunal dele.
E lá essa deusa Minerva leu a situação dele e concedeu a ele a questão da inocência, inocentou ele. Então, por isso, por essa questão, as pessoas costumam chamar o voto de Minerva aquele que decide, aquele voto que vai decidir um empate ou uma situação parecida. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu na questão de Israel foi que Israel foi colocado, o Estado de Israel, com 33 votos a favor, 13 contra, 10 abstenções e uma ausência. Portanto, não necessitava de voto de Minerva aqui. Não há voto de Minerva. Isso aqui é um erro que tem vindo durante muitos anos nas igrejas evangélicas, principalmente nas Assembleias de Deus, mas que não. Euclides Aranha foi muito importante nessa questão de Israel, de fazer Israel nação, foi importantíssimo. Ele é tão importante que em Tel Aviv, que é a capital de Israel, tem uma rua que leva o seu nome. Tel Aviv é a capital financeira de Israel, né? Porque geralmente Israel tem duas capitais, Tel Aviv, que é a capital financeira, capital diplomática, e Jerusalém, que é a capital religiosa. É mais vista por esse lado. Mas eu quero deixar para você claro que Oswaldo Aranha foi sim muito importante, mas não, ele não deu o voto de Minerva. Guerras e conquistas. No dia 15 de maio de 1948, no caso um dia depois de ter sido lavrado lá a questão de Israel ser nação, Egito, Síria, Líbano, Jordânia e Iraque atacaram Israel, mas foram derrotados. Os descendentes de Jacó dominaram além do seu território mais da metade da área que pertencia ao Estado árabe. O faraó egípcio e Herodes queriam matar os bebês hebreus, e aqui os povos árabes tensionavam destruir uma nação de apenas um dia de existência. Porém, Deus mais uma vez guardou os seus filhos. A imigração dos judeus continuou forte, e em 1964, como contraponto com o apoio da Liga Árabe, foi fundada a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, sob o comando de Yasser Arafat. Em 1967, eclodiu a Guerra dos 6 Dias, quando Egito, Síria e Jordânia atacaram Israel, o qual mais uma vez sagrou-se vitorioso e acrescentando novos territórios. Olha que Deus continua fazendo o povo de Israel crescer. Em 1973, Egito e Síria guerrearam contra Israel, mas o Altíssimo deu aos hebreus outra grande vitória. Em 1979, Menachem Begin, primeiro-ministro de Israel, assinou um tratado de paz com o Egito, quando devolveu a península do Sinai. O clima de tensão, porém, continuava aceso na Palestina, e quando Israel contra-atacou e ocupou em 1982 uma das bases que eram usadas para o lançamento de foguetes pela OLP contra o Estado sionista no sul do Líbano, o Irã financiou a criação do grupo terrorista xiita Hezbollah. O observar esses episódios fazem lembrar o seguinte texto profético: todos os seus inimigos abrem a boca contra ti, assobiam e rangem os dentes, dizem, devoramo-a. O mal sempre buscará a razão para seguir e destruir os que têm promessas de Deus. É claro que todos vão perseguir Israel, e também a questão nossa espiritual de perseguir o cristão, mas Deus sempre dará vitória desde que nós venhamos estar de acordo com a palavra do Senhor. Desde quando nós formos obedientes a Deus, o Senhor continuará dando vitória independente. Se você tem um dia de cristão, você se converteu, aceitou a Cristo, não importa. Se você tem um dia de cristão, menos de um dia de cristão, ainda que o povo venha contra você, o Senhor Deus vai te dar vitória, porque Deus vê a nossa sinceridade. E uma vez que nós estamos diante da sua palavra, Ele, como está sempre renovando a aliança, Ele está sempre conosco. Das intifadas até os dias atuais. Até o momento já aconteceram 7 intifadas, palavra árabe que significa agitação, levante, revolta, da população civil da denominada Palestina contra o Estado de Israel. A primeira deu-se em 1987 e 1993, determinando por conta do acordo de paz com a OLP, liderado por Arafat. Quando Yitzhak Rabin era o primeiro-ministro entre 2000 e 2005, aconteceu a segunda intifada, o que levou Israel, em 2002, sob a liderança de Ariel Sharon,
a construir um muro para proteger seu território na fronteira com a Cisjordânia. Quando menos se espera, surge nessa região mais um ponto de tensão, além do milenar desentendimento étnico, por causa dos conflitos do século XX. Cerca de 70 mil palestinos foram expulsos de suas casas, os quais se transformaram em refugiados nos países vizinhos. Eles, seus descendentes, hoje somam cerca de 7 milhões de pessoas que se sentem injustiçadas. Daí a enorme dificuldade de resolver tensões bilaterais antes da volta do Senhor. Então vemos que nessa questão da intifada vai sempre acontecer uma situação ou outra, vai ter sempre guerra, porque vai ter sempre uma questão bilateral para resolver, sempre vai ter isso até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas volto a dizer, o Senhor continuará dando livramento ao povo de Israel. Conclusão: Josué e Eleazar partiram para Canaã celeste, marcando o fim de um ciclo histórico. O futuro traria muitas surpresas, boas e más, sobre a vida dos hebreus até os dias atuais, mas Deus nunca perdeu o controle da história. Então vemos que o Senhor sempre dará vitória ao seu povo, independente do que aconteça, desde que o seu povo esteja voltado para Deus e não contra Deus, desde que nós estejamos na sua santa palavra, obedecendo a palavra do Senhor. O Senhor nos verá como filhos obedientes e, portanto, nos dará vitória, conquistas. A conquista sempre virá pela nossa obediência ao Senhor, e que nós venhamos estar firmes para estarmos sempre galgando, reatando, conquistando novas terras e novas vitórias diante de Deus, sabendo e reconhecendo que nós, dos nossos próprios recursos, dos nossos estudos e tudo mais, nada, absolutamente nada, faz com que nós tenhamos vitória. A nossa vitória vem do Senhor. É Ele que nos dá a vitória, é Ele que nos garante a vitória. A nossa vitória vem do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e até o 4º trimestre, se Deus quiser. Tchau!